E aí, gurizada, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o senhor astrólogo, professor, filósofo, que não é filósofo, Olavo de Carvalho e Escola Sem Partido. Então solta a vinheta! Essa aqui é a vinheta da neutralidade. Então, gurizada, beleza? Antes de mais nada, eu queria falar que eu não queria ficar fazendo esses vídeos sobre Olavo de Carvalho, Jair Messias Bolsonaro, porque eu não tenho nada e nenhum problema com quem faz, só que eu acho que fazer isso direto, toda hora, eu acho que ajuda a fomentar a cultura, não da informação necessariamente, mas acaba fortalecendo, que nem aqueles canais que a gente sabe quais, que cresceram durante o período oposto. A gente, quando cria canais, só fica falando disso, mas e o meu medo de ficar falando disso é que acabe me vinculando só a isso e eu falo sobre mais e várias outras coisas. O canal é muito legal e não é só isso que eu ia falar. Só que esse assunto especificamente me chamou a atenção. Eu tava vendo no Twitter ali, até o Bulbasauro, o brotherzão, tinha tweetado que tipo, muito estranho o Bolsonaro falando do Escola Sem Partido e sendo chamado de comunista. Não confirmei se ele foi chamado de comunista ou não, não duvido dentro do contexto que nós estamos no Brasil, mas o fato é que o Olavo de Carvalho, ele fez um vídeo falando sobre o Escola Sem Partido, e esse vídeo, basicamente, quando ele vai falar sobre o Escola Sem Partido, ele critica muito o Escola Sem Partido. Não entrarei no mérito aqui de falar do senhor Olavo de Carvalho. Eu tenho pessoas que são filósofos que eu conheço que têm um certo apreço pelo cara, não que concordam com ele, mas certo apreço intelectual, porque acho que o cara, enfim, é um pensador autônomo, meio outsider, etc, etc, etc. Tudo que eu vi basicamente do Olavo de Carvalho eu sempre achei grandes paranoias conspiracionistas, nem vou entrar nesse mérito também, mas pra quem sabe um pouco da história dele, só a palavra fetos e peps as pessoas vão entender. Eu tô gravando com as mãozinhas, mas eu queria aparecer mais, meu. Eu dou um pouco a câmera pra ti, mas é porque eu acho que eu gosto de falar com as mãos aparecendo. Não é eu aqui, nem irei defender o Olavo de Carvalho. Primeiro porque ele não precisa, e segundo porque eu não concordo. Mas, curiosamente, esse vídeo ele traz excelentes críticas à Escola Sem Partido. Talvez por ser professor, talvez por ter cursos, né? O Olavo está inserido dentro num ambiente meio de sala de aula, mesmo que seja um curso online, às vezes presenciais, mas quem está inserido no ambiente de sala de aula sabe como funciona, então talvez por isso que ele tenha feito uma série de críticas. E entre as críticas principais do Olavo de Carvalho é que o pessoal do Escola Sem Partido deu munição para esses professores esquerdistas, que de acordo com o Olavo de Carvalho há um princípio básico que não há como tu manter aquela equidade que é tão defendida. Pessoal, vou tratar o mesmo assunto com a mesma proporção, de acordo com o Olavo de Carvalho isso é impossível, por um princípio bem básico, que de acordo com o Olavo de Carvalho qualquer disputa de poder é uma disputa de poder, então logo é política, então logo tu vai defender um lado ou outro, e o ponto principal que o Olavo de Carvalho defende, e que daí chega a ser engraçado tu ouvir isso da boca dele, o principal ideólogo hoje do governo Bolsonaro, é que o Escola Sem Partido tem um nome errado, que ele acaba de certo modo não entendendo como funciona a escola, acaba fortalecendo esses grupos que estão criticando a Escola Sem Partido, porque o Olavo de Carvalho acredita que o problema não é tu instaurar uma Escola Sem Partido, o problema é justamente tu fazer uma escola com censura. Então o Olavo de Carvalho ele até propõe outro nome, que ele achava que o nome deveria ser Escola Sem Censura. Eu no começo eu disse, não pode ser Escola Sem Partido, o nome já tem que mudar, tem que ser Escola Sem Censura. Porque o problema não é a opinião que o professor expressa, o problema é a opinião que ele suprime. E que daí sim, nessa Escola Sem Censura, tu ia estudar esses dois lados da ditadura, tu ia estudar a série de outras coisas mais obscuras dentro de literaturas todas, né, de várias áreas, para daí sim dar o espaço para que o estudante faça o debate. Por incrível que pareça, o Olavo de Carvalho, mesmo sem querer, ele se aproxima de uma figura muito odiada por todo mundo, que é qual? Paulo Freire. Esse é o princípio básico da educação do Paulo Freire, que o professor ele tem uma intencionalidade, mas que a fala do aluno tem que ser respeitada e a fala do aluno também constrói essa aula e tem que ser aberta e tem que ser livres de censura. Tu não pode censurar o que o aluno fala. E esse ponto é principal. E esse ponto vem de onde? Olha só, de Paulo Freire, no qual Olavo de Carvalho, usando outros autores, acaba chegando à mesma conclusão. E daí ele fala, isso tem que prestar atenção, que essa guerra cultural que o Brasil vive, que o mundo vive, não adianta tu combater essa guerra cultural com um projeto de lei, não é um projeto de lei que vai acabar com 50 anos, que ele fala de cultura de esquerda, cultura marxista, etc, etc, etc. Sobre essa ideia de guerra cultural, isso daria até um outro vídeo, mas essa lógica que durante anos teve uma cultura ligada mais ao pensamento de esquerda e agora tem focos políticos pelo mundo que estão tentando combater culturalmente isso. E daí eu me lembro de um texto clássico do Pondé que ele fala:
por uma direita festiva, onde, né, uma direita festiva iria combater, por exemplo, aquilo que a esquerda festiva sempre atraiu pessoas, de acordo com o Pondé, que ele sempre falou que a esquerda foi sempre mais malemolente, mais legal em festinha, ele achava que a direita tinha que ter isso. Isso, por exemplo, é exemplo de combater cultura. E esse ponto é muito interessante para se observar politicamente. Cada vez mais será atacado culturas, formas de existência, não sei se atacada a palavra, mas vão tentar, né, botar outros pontos de vista aí na mesa, e esse embate, essa dialética dentro da democracia liberal é que, em teoria, melhoraria a vida para todo mundo enquanto houver democracia. O grande ponto é esse: há de se haver democracia. E eu trago outro ponto pra gente pensar, que é o seguinte, ó. Sempre se critica a galera da esquerda, porque dividiu o Brasil entre ricos e pobres, dividiu o Brasil entre PT e PSDB, dividiu o Brasil entre Haddad e Bolsonaro, que os marxistas, os anarquistas, esse negócio de luta de classes culturalmente só divide o Brasil. É uma crítica que a esquerda escuta muito da direita e da extrema direita. Mas em nenhum momento, por exemplo, eu vi ninguém criticando o Olavo de Carvalho por falar de uma guerra cultural. No momento que ele fala que há uma guerra cultural, eu tenho dois polos, A, B, X, Y, chama como tu quiser, rico ou pobre, não interessa, mas tu automaticamente coloca algo como bipolar e essas coisas entrariam em conflito. Olha que curioso, parecido com uma coisa que a gente chama de luta de classes. Claro que não é a mesma coisa, para chegar também nesse caminho por um outro lado, mas isso é pra gente entender que há coisas contra coisas rolando no mundo, e daí as seres humanos vão tentar classificar isso de várias formas, mas não dá pra negar isso. Tipo, devemos nos manter unidos por um Brasil maior. Porque é engraçado, quem faz esse discurso é sempre um lado, e esse é o mesmo lado de quer combater a cultura esquerdista dominada em universidades, escolas, etc, etc, etc. Pra vocês verem que todo mundo acaba transformando a coisa primeiro num negócio bipolar, até para melhor análise, para tu descobrir quem tu está enfrentando no campo político. Isso é princípio básico de estrutura política. Óbvio que o Olavo de Carvalho sabe disso, óbvio que esse núcleo ideológico do Bolsonaro sabe disso, eles fazem isso muito bem, inclusive. E daí, como eles entraram agora, eles vão aos poucos tentar implantar a ideologia deles, como qualquer governo faz. Isso faz parte do jogo, gurizada. A grande questão é, se as instituições democráticas funcionarem, beleza, tem contrapesos, né? Uma série de coisas que talvez possam barrar, algumas coisas vão passar, outras não, e esse balanço, essa dialética é o que vai transformar isso numa coisa melhor. Falei dialética várias vezes, né? Olha que coisa. Mas um ponto pra gente pensar, e que eu deixo aqui a provocação pra vocês, é o seguinte: Olavo, pelo menos uma parte do vídeo, ele tem razão. Olha que loucura. E agora uma outra provocação que é o seguinte, ó. Pra essa galera do Escola Sem Partido que fica pilhando aluno a gravar professor, etc, 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 isso parece muito o movimento que o Mao Tse Tung fez na China. Você vê como é que é as coisas, a opressão estatal em cima de determinadas coisas. Cara, qualquer regime autoritário, a primeira coisa que ele tenta esmagar ou mudar logo a sua forma estrutural é colégios. E daí isso não dá certo, como o próprio Olavo de Carvalho falou, que a grande questão é fazer uma escola sem censura, onde a pluralidade seja bem-vinda e todas as ideias sejam debatidas, assim como o Olavo falou, assim como o Paulo Freire falou. Então é isso, gurizada, agradecer por vocês terem chegado até aqui, pedir pra se inscrever, pedir pra curtir, pra compartilhar, que isso é muito importante. Então, Renan, eu gosto bastante do teu material, cara, então curte, compartilha, indica pro amigo, que isso é fundamental para que o canal continue a crescer. Tá? Era isso então, um beijo no cérebro de todo mundo e tchau! Reclamando que minha pele tava oleosa, não sei o que fazer, pra minha pele deixar de ficar oleosa.